Saudações sobedianas a todos. Nosso tema são as hérnias de hiato e como avaliar as funduplicaturas. Vamos inicialmente começar do que é o normal. Então, o normal é, pela grande curvatura, fazendo retrovisão, o que está à nossa direita é parede anterior gástrica, o que está à nossa esquerda é parede posterior. E o que nós podemos observar também normalmente é uma porção esofágica aqui demonstrada intraabdominal. E a crura está aqui, o fundo está acima dela e esse esôfago abaixo do diafragma. Este é o normal. Então, lembro aos senhores, lembrando quais são os pontos anatômicos do ponto de vista de mecanismos anti-refluxo. Então, nós temos a porção intraabdominal do esôfago, o esfíncter esofágico inferior, a roseta esofágica, o ângulo de His, as pregas gástricas, o hiato e os pilares diafragmáticos. Todos esses são pontos anatômicos que estão relacionados ao antirrefluxo, aos mecanismos antirrefluxo, e nós sabemos também que a motilidade esofágica e o clareamento fazem parte e são importantes do ponto de vista do refluxo. Se nós normalmente conseguimos, numa endoscopia normal, avaliar essas várias estruturas, e é interessante que a gente exercite e observe esses pontos. Do ponto de vista das hérnias, então a hérnia tal, tipo 1, que é a hérnia tal, por definição, é quando o fundo gástrico ele hernia pelo diafragma, pelo menos 3 centímetros acima do pinçamento diafragmático. Essa é a hérnia tipo 1. E a hérnia tipo 2, ou a hérnia paraesofágica, como o próprio nome diz, é quando o fundo gástrico hernia ao lado do esôfago, aqui demonstrada no aspecto endoscópico. E a transição esôfago-gástrica fica no hiato. Então, isso é uma hérnia paraesofágica, uma hérnia tal. Do ponto de vista da importância desse tema, é que realmente nós sabemos que houve um aumento do número de cirurgias para a doença do refluxo nos últimos anos, um aumento de solicitação de exames endoscópicos para avaliar essas válvulas e em pacientes sintomáticos. Existem poucas referências na literatura relacionando e de como nós devemos observar. Existe um desconhecimento do cirurgião, do alcance da endoscopia e do endoscopista dos detalhes técnicos. Do ponto de vista básico, o que é a funduplicatura? Se pega, então, o fundo gástrico e se passa atrás do esôfago, abraçando e fazendo uma gravata no esôfago. Então, as válvulas podem ser realizadas, podem ser confeccionadas com a parede anterior, simplesmente só com a parede anterior, utilizando parede anterior e posterior, e ligando ou não os vasos breves. Isso depende de cada cirurgião. Como rotina, o que aqui na Unicamp que nós fazemos é o uso da parede posterior, passando atrás do esôfago, juntando e fixando na parede anterior, e na grande maioria das vezes sem a necessidade de ligar os vasos breves. Mas isso é um detalhe técnico aí da cirurgia que é interessante a gente entender. Então, vejam aqui vocês esse vídeo, a liberação dos vasos breves, do Dr. Mello, uma cirurgia robótica, o fechamento dos 2 pilares, o esôfago aqui, então os 2 pilares, e vejam aqui o fundo gástrico já foi passado, ele está pegando a parede anterior e fixando na parede anterior. Então, essa é uma funduplicatura parcial, vejam, não abraça o esôfago todo. Então, se fixou numa parte lateral do esôfago, como na outra parte do esôfago. Esse tipo de válvula, endoscopicamente, o que nós vemos é esse C. Então, a válvula mais aberta, se nós compararmos com a válvula Nissen, que nós vamos mostrar agora. Então, de novo, a liberação com a cirurgia, com a liberação dos vasos breves, a tração, a liberação, de novo, o fechamento dos pilares diafragmáticos, e o cirurgião aqui com a pinça está pegando a parte posterior, a parte do fundo gástrico,
e tracionando para conseguir, para deixar a parte do fundo, a parede posterior solta, associando para dar os pontos, então, unissem uma válvula 360 graus. Alguns cirurgiões usam esse detalhe técnico que é fixar a válvula no esôfago. Isso não é obrigatório. Do ponto de vista endoscópico, então, o que nós vemos? Uma válvula fechada em U ou em ômega, aqui uma pequena hernia paroesofágica. Veja, então, a válvula que abraça, aqui, então, olha, parede posterior rodando e sendo fixada na parede anterior. Então, esse é o aspecto endoscópico normal de uma válvula aníssia. Ok? Esse trabalho de Blair, então, em 2004, 15, 16, 17 anos, ele mostra aqui. Vejam, senhores, quando se utiliza a parede posterior para passar atrás do esôfago, ela se fixa, né? Então, parede posterior passando atrás do esôfago, fixada na parede anterior. É uma válvula regular. Quando se usa a parede anterior para passar atrás do esôfago, vejam, senhores, que ela fica torcida. Então, como rotina, como dizia, a grande maioria dos cirurgiões usam parede posterior para parede anterior para evitar exatamente essa torção. Aqui um vídeo do Dr. Brandalize, onde no intraoperatório ele fez a endoscopia. Então, vejam, a luz na parede anterior da laparoscopia, por onde está o laparoscópio, a pinça tracionando a parede anterior. Aqui, a parede posterior já está tracionada. E vejam, senhores, quando nós tracionamos, então, a parede anterior e se puxa essa parede anterior para junto da parede posterior, vejam a válvula feita, a válvula formada. Então, isso é o que cirurgicamente nós fazemos, a cirurgia laparoscópica, a robótica ou mesmo aberta faz. Então, acho um vídeo bastante didático que é interessante para entender, em especial para aqueles não cirurgiões, o que se faz. A contribuição no intraoperatório, a endoscopia, não é utilizada como rotina. Alguns cirurgiões gostam, após a confecção da válvula, pedir para o endoscopista analisar e ver a válvula como ficou, e ela pode ser útil em casos de reoperações, onde às vezes anatomicamente é difícil o cirurgião conseguir definir onde ele está. Nós sabemos que o retorno dos sintomas do refluxo pós as funduplicaturas indicadas para a doença do refluxo ocorre de 3 a 30% em 10 anos, um número que a gente tem é 15% em 5 anos, mas desses, só 3 a 6% vão necessitar de reoperação. Mas é uma coisa frequente que nós frequentemente seremos chamados para avaliar os pacientes com sintomas de refluxo. A disfagia é um outro sintoma que pode ocorrer e que ocorre na pós-funduplicatura, que pode estar relacionada à válvula apertada, à torção, à estenose péptica da esofagite, à candidíase, à neoplasia, alterações de motilidade, esofagite eosinofílica, etc. Um outro ponto importante é quando fazemos endoscopia e vemos estase, resíduo gástrico, nós devemos lembrar que uma complicação da cirurgia é a ligadura inadvertida do vago, causando essa estase. No pós-operatório, a endoscopia ajuda tanto na avaliação das esofagites, da intensidade, no segmento do Barrett, avaliação de possíveis displasias e, às vezes, no diagnóstico de displasia adenocarcinoma, a ressecção endoscópica curativa, às vezes, é possível pela endoscopia. Também podemos dilatar essas estenoses pós-operatórias e afastar outras lesões, em especial nos pacientes fumantes ou grupo de risco. E, em final, a avaliação nossa em relação à funduplicatura. Então, daquele trabalho de Blair, 2004, o que ele pede para que nós analisemos? Então, os lábios das válvulas, o corpo da válvula, qual é o tamanho da válvula, como é que está o sulco anterior e posterior, avaliar o estômago olhando pela pequena curvatura sempre nos ajuda, ver se, quando introduzimos o endoscópio, se essa válvula, se
existe alguma resistência, alguma dificuldade, e mesmo se essa válvula está aderida ao aparelho, sugerindo e mostrando uma dificuldade, uma estenose. Ou mesmo se a válvula se ela se movimenta junto com a respiração. Além disso, avaliarmos se é uma válvula total ou parcial, se essa válvula está intra-abdominal ou está migrada, e a localização da válvula em relação à junção esôfago-gástrica. Então, ela está ao nível da junção, ela pega o esôfago, ela está abraçando o estômago. Esse é uma avaliação bastante importante. E também, quando essa válvula está torcida, formando essa moeda, sugerindo, então, uma torção, um aperto. Então, ele, nesse trabalho bastante interessante, ele demonstra e descreve como é o achado de cada característica dessa, dependendo do tipo de válvula, Nissen, Collin-Nissen, Stupé, Dor, Hill, etc. Um outro trabalho um pouco mais recente, de 2011, realizado, então, por esse autor, ele também usa basicamente as mesmas referências que eu comentei do Blair, e o que ele acrescenta aqui é que parede foi utilizada. Então, naquele vídeo que eu mostrei para os senhores, que parede, como é que foi confeccionada essa válvula. Então, isso é bastante interessante. Vocês vão ver que é possível nós realmente, do ponto de vista endoscópico, estar descrevendo com que parede que foi utilizada, se foi parcial ou total. E realmente não existe um consenso na literatura na descrição e terminologia dessas alterações anatômicas entre os endoscopistas. Então, o que se procura é normatizar e usar uma nomenclatura que seja interessante para todos nós. Esse trabalho mais recente que nós temos, de Milka, o que ele descreve? Ele descreve, então, a distância da junção esôfago-gástrica da crura, então, do ângulo de His, qual o tamanho dessa válvula e se ela está acima, então, da fundoplicatura, se a fundoplicatura está acima da junção esôfago-gástrica ou não, a descrição da fundoplicatura, se ela está inteira, se ela é parcial, se ela rodou, e a presença de hérnia paraesofágica ou não. Então, o objetivo desse trabalho é exatamente tentar padronizar os achados endoscópicos das fundoplicaturas e correlacioná-los com a clínica do paciente e, se possível, com as indicações, dependendo da classificação, já indicar o tipo de tratamento. Isso ainda não foi conseguido. Lembro de novo que é importante que nós façamos sempre uma insuflação razoável, uma insuflação boa, compatível, para que a gente possa realmente analisar bem a válvula com o paciente sedado. Esse trabalho bastante interessante, realizado pelo Dr. Bruno Bartins, Dr. Paulo Sakai, o grupo do Hospital Oswaldo Cruz, ele fez algumas pequenas modificações nessa classificação que eu mostrei para os senhores mitral, e ele fez uma correlação, então, do achado endoscópico com o achado clínico do paciente. Então, esse trabalho estudou de 2014 a 2015 pacientes que foram encaminhados ao serviço de endoscopia do Oswaldo Cruz, sendo que 73% deles apresentavam queimação retroesternal e 59% apresentavam regurgitação. Os resultados do trabalho mostram que quando a zona de pressão está no nível da transição esofagástrica, 68% ou quase 70% dos pacientes estão assintomáticos do ponto de vista do refluxo, enquanto só 28% deles estão assintomáticos se essa zona de pressão está abaixo da transição esofagástrica. De novo, valorizando a importância de conseguirmos realmente definir aonde essa válvula está alocada. O segundo achado endoscópico significativo está ligado à posição da fundoplicatura. Então, quando a fundoplicatura está intraabdominal, 67% deles estavam assintomáticos, enquanto, quando ela estava migrada, ou parcialmente migrada, 28% estavam assintomáticos.
não houve diferença se a válvula era parcial, torcida ou desgarrada. E um outro ponto importante que vários outros trabalhos comentam é exatamente esse que o endoscopista experiente, se até um cirurgião que faça endoscopia, faz muito mais de diagnóstico do que o paciente, do que o endoscopista pouco experiente. Então, vejam com vocês a diferença e como é importante realmente nós procurarmos nos aprofundar nesse tema. E a conclusão do trabalho é que essa classificação é reprodutível e parece correlacionar-se com os sintomas dos pacientes. Há alguns exemplos, então, de fundoplicatura. Aqui embaixo, uma fundoplicatura pequena, parcial, mais ou menos 2 centímetros, configurada basicamente com a parede posterior. Veja aqui a tração, nós não vemos muito aqui tração na parede anterior. Ela está intraabdominal, justa ao aparelho e uma fundoplicatura em C, então uma fundoplicatura parcial. Nesses dois casos de cima, de novo, uma fundoplicatura parcial, um C, uma válvula maior de 3, 4 centímetros, também intraabdominal, parcial em C, fixando parede, utilizando parede anterior e parede posterior. E com o esôfago, vejam que a válvula está abraçando o esôfago intraabdominal. Então, uma válvula endoscopicamente normal. Aqui um exemplo de uma fundoplicatura total, fundoplicatura Nissen. Então, também vemos uma válvula de 3, 4 centímetros, abraçando, formando o ômega U em relação ao esôfago. De novo, o esôfago intraabdominal, a válvula abraçando o esôfago intraabdominal, justa e confeccionada, parede anterior, parede posterior. Então, vejam que realmente, aqui demonstrado aqui no esquema do Dr. Bruno, realmente como é possível, com um pouquinho de cuidado, analisar esses vários detalhes. Esse é um paciente que tive a oportunidade de operar, um paciente que tinha uma esofagite realmente intensa, com uma válvula, com uma hérnia, e que depois de um ano foi submetido a uma nova endoscopia de controle. Vejo realmente o resultado bastante bom. A fundoplicatura, de novo, 3, 4 centímetros, justa ao aparelho, parede anterior, parede posterior, sem hérnia, intraabdominal. Vejam como o exame radiológico também nos ajuda e como é interessante o exame radiológico. Nós podemos aqui observar exatamente a zona de pressão aonde a fundoplicatura está locada. Então, na endoscopia conseguimos e o exame radiológico também nos ajuda a configurar e a confirmar esse achado aqui demonstrado. Esse é um outro paciente, então um paciente que também submetido a uma válvula de 3, 4 centímetros, parede anterior, parede posterior, mas um paciente que tinha uma hérnia paraesofágica. Então, essa válvula é uma válvula íntegra, justa ao aparelho, migrada parcialmente ou migrada para o tórax, e o paciente, especificamente esse, não tinha refluxo, não tinha esofagite, melhor dizendo. Então, uma válvula Nissen que foi associada à hérnia paraesofágica. Outro paciente que no exame radiológico pré-operatório tinha um Zenker, além de uma grande hérnia tal, e no pós-operatório, vejam de novo a válvula justa ao aparelho, parede anterior, parede posterior, migrada com uma hérnia atal, e essa válvula, que como o desenho, o esquema demonstra, ela subiu, ela realmente migrou totalmente para o tórax. Quanto ao divertículo, ele não foi operado porque ele não tinha sintoma. Essa é uma nova fundoplicatura, então. Então, vejam, senhores, uma fundoplicatura em C, a fundoplicatura parcial, frouxa, confeccionada com parede anterior, parede posterior, talvez aqui uma pequena hernia. Ela está frouxa com o aparelho, com o espaço aqui do aparelho,
Então, aqui nós temos uma fundoplicatura parcial ou uma fundoplicatura desgarrada frouxa. Então, nós procuramos, quando nós não sabemos se o cirurgião fez uma técnica de válvula total de Nissen 360, então ela estaria aqui desgarrada ou realmente desfeita. Mas se ele fez uma fundoplicatura parcial, ela está frouxa. Então, o que nós acreditamos que seja melhor descrever é descrever o achado endoscópico e concluir como válvula parcial frouxa no caso, e não escrever válvula desgarrada, solta. Por quê? Porque talvez ele tenha feito realmente uma válvula parcial. Eu acho um tema interessante do ponto de vista descritivo. Esse é um paciente que havia sido submetido a uma fundoplicatura Nissen há 5, 6 anos atrás, relacionado a um Barrett, que teve depois algumas úlceras esofágicas, tratou-se as úlceras esofágicas, se encontrou um adenocarcinoma que foi tratado endoscopicamente e ele veio para controle, então, para que a gente programasse a ablação desse Barrett dele. Então, vejo, senhores, acho que dá para a gente realmente avaliar. Olha, uma fundoplicatura, aqui foi um Nissen, então ela está solta, ela está desgarrada, frouxa ao aparelho, e se nós observarmos com cuidado, a fundoplicatura está, a zona de tensão, de pressão, é aqui embaixo. Então, é uma fundoplicatura que ela está abraçando o estômago e não o esôfago. Por isso, dessa esofagite intensa que o paciente tinha. E esse paciente está tomando IBP em dose dupla, então ele vai para a ressecção desse Barrett e aí vai discutir se vale a pena, se tem indicação cirúrgica ou não. Mas vejam que, endoscopicamente, nós podemos realmente avaliar e observar esses detalhes, que se passar rapidamente, a gente deixa realmente passar. Aqui, um paciente que o Dr. Brandalize atendeu há algum tempo atrás, que ele apresentava disfagia e que havia sido submetido a várias endoscopias com dilatações e sem melhora do sintoma. E o que nós podemos observar aqui? Vejam, senhores, existe um empilhamento, uma válvula realmente bastante justa e que havia dificuldade de passar por essa válvula. E um outro achado, vejam o detalhe, uma válvula, uma prega, melhor dizendo, oblíqua, vindo para essa válvula. O que são essas duas pregas oblíquas? É que o cirurgião utilizou a grande curvatura do estômago, do corpo gástrico, do fundo gástrico, para fazer a válvula. E aí forma realmente essas duas pregas. Então, é importante sabermos que esse tipo de achado endoscópico, nós temos que saber o limite da endoscopia. Não adianta a gente dilatar, ele não vai resolver. Esse é um paciente que precisa, que foi operado e que não vai melhorar. Vejam o aspecto endoscópico, o afilamento. Então, a endoscopia aqui é importantíssima para a gente descrever esses achados e conversar com o cirurgião e falar, olha, é um paciente que realmente tem esse achado, provavelmente vai necessitar de uma cirurgia. Existe, então, uma discrepância na maneira de descrever entre os cirurgiões especialistas de esôfago e os não especialistas, ou mesmo os gastroclínicos, exatamente por você estar acostumado a operar, mas é importante, de novo, nós estarmos frisando e nos aprofundando no tema, os vários métodos diagnósticos, como a manometria de alta resolução, o esofagograma, a ecoendoscopia ultimamente, pegametria de 24 horas. Então, todos esses são tópicos e exames bastante importantes que, com a clínica do paciente, a avaliação endoscópica dessa válvula, em associação com os outros métodos diagnósticos, é que vão definir a terapêutica, discutindo isso com os vários especialistas com essa equipe. Gostaria de agradecer, em nome do GastroCentro, o honroso convite e muito obrigado.